E Borboleta do Tempo, como mudar seu passado usando o agora. Prólogo, o chamado da borboleta. Você não encontrou estas palavras por acaso. Há um sussurro no tempo e ele trouxe você até aqui. Assim como a borboleta que pousa silenciosa, mas carrega em suas asas a força de mover ventos, este livro chega à sua vida no momento exato, nem antes, nem depois. Ele chega agora, porque o agora é a única chave capaz de abrir as portas do passado. Durante séculos, acreditamos que o tempo era uma linha reta, rígida, imutável, que o ontem estava morto e que o amanhã era apenas sombra do presente. Mas os iniciados sempre souberam a verdade. O tempo é tecido vivo. Ele pulsa, respira, responde. E, assim como uma teia de fios invisíveis pode ser tocado, ao tocar um fio no presente, todo o desenho vibra. É assim que se muda o passado. A borboleta é o símbolo deste segredo. Pequena, delicada, mas capaz de gerar tempestades com o simples bater de suas asas. Você também é essa borboleta. Dentro de você existe o poder de alterar não apenas o rumo do futuro, mas o peso do que já foi vivido, porque o passado não é prisão, é apenas memória vibrando no agora, e tudo que vibra pode ser transformado. Este livro não é leitura comum, ele é ritual. É um chamado para que você entre no jardim das suas memórias, descubra as sementes que ainda aprisionam sua vida e aprenda a transformá-las em flores de liberdade. Aqui, você aprenderá a usar o agora como portal para acessar linhas paralelas de existência, ressignificar dores antigas e libertar-se das crenças que têm segurado suas asas. Não importa o que viveu, não importa quantas vezes caiu, não importa quantos erros acredita ter cometido, nada está perdido. O que você chama de passado é apenas um eco, e você carrega em suas mãos o poder de transformar esse eco em música nova. A borboleta do tempo já pousou em sua janela. Você pode ignorá-la e continuar vivendo preso às mesmas histórias, ou pode aceitar seu chamado e atravessar o portal que ela abriu. Se você continua aqui, lendo estas palavras, é porque escolheu a segunda opção. E é nesse instante que algo muda para sempre. Você não é mais vítima do tempo. Você é o guardião dele. Capítulo 1. O mistério do tempo vivo. O tempo sempre foi visto como um rio que corre numa única direção. Nasce no passado, passa pelo presente e desaparece no futuro. Essa ideia, ensinada como verdade absoluta, moldou nossa forma de pensar, viver e até sofrer. Acreditamos que o passado está morto, que o futuro é incerto e que só podemos suportar o presente como uma ponte estreita entre os dois. Mas essa visão é apenas uma fração limitada da realidade. O tempo não é linha reta, o tempo é campo vivo. Pense no tempo não como um rio, mas como um oceano. Nele, todas as ondas coexistem. A onda que já quebrou na praia continua a existir como memória vibracional. A onda que ainda vai nascer já está contida no movimento invisível das marés. No oceano do tempo, passado, presente e futuro se misturam como diferentes profundidades de uma mesma água. Ao mergulhar nesse oceano, você pode sentir o ontem, tocar o amanhã e, mais importante, ressignificar o que já viveu. Os povos antigos sabiam disso. Para eles, o tempo era circular e não linear. Cada estação trazia de volta a memória da anterior. Cada ciclo repetia e renovava o que havia antes. É por isso que falavam de portais e rituais de retorno, porque acreditavam que o agora era capaz de conversar com o que já tinha sido. Hoje, a física moderna começa a ecoar esse saber ancestral ao falar de campos de informação, de realidades paralelas, de linhas de tempo que coexistem como possibilidades infinitas. Mas o que isso significa para você? Significa que aquilo que você chama de passado não está fechado.
Não é uma prisão de ferro, mas uma sala com portas. Uma lembrança dolorosa não é sentença final. É apenas energia registrada. E energia pode ser transformada. Quando você altera a forma como enxerga, sente e reage a uma lembrança, você muda a vibração do passado. E ao mudar a vibração, muda também as consequências que ele continua projetando no seu presente. Quantas vezes você repetiu padrões sem entender por quê? Quantas vezes caiu nas mesmas escolhas, atraiu os mesmos tipos de pessoas, enfrentou as mesmas dores? Isso não acontece porque a vida insiste em puni-lo, mas porque existe uma memória antiga guardada em você que ainda emite sua frequência. É como um eco que nunca foi silenciado. Enquanto você não transforma a energia dessa lembrança, ela continua atraindo situações semelhantes como um ímã invisível. Aqui entra o mistério do tempo vivo. Ao invés de tentar fugir do passado ou esquecê-lo, você pode entrar nele conscientemente, não para reviver a dor, mas para reescrevê-la. A sua mente é viajante. Ela pode regressar a uma lembrança, observar os sentimentos que estavam ali e plantar uma nova semente vibracional. Não é negar o que aconteceu, é ressignificar. É olhar para a criança que você foi e dizer a ela as palavras que nunca ouviu. É abraçar aquele momento de rejeição com a compreensão que faltou. É devolver àquele instante a luz que foi roubada. Isso muda o passado? Sim, porque o passado é memória. E a memória é moldada pela emoção que a sustenta. Quando a emoção muda, a memória muda de cor. E quando a memória muda de cor, o reflexo dela no presente se transforma. Assim, você cria um novo fio no tecido do tempo, uma linha paralela onde a dor não é prisão, mas aprendizado. A borboleta é símbolo perfeito dessa verdade. Ela carrega em suas asas o mistério do efeito borboleta. O bater suave de suas asas pode gerar consequências imensas do outro lado do mundo. Da mesma forma, uma mudança sutil na forma como você percebe um instante antigo pode criar uma transformação profunda em toda a sua vida. O ontem não desaparece, mas o hoje tem o poder de iluminar o ontem, e isso altera o amanhã. Imagine uma lembrança de fracasso. Talvez você tenha guardado a sensação de incapacidade, de vergonha, de não ser bom o bastante. Essa memória vibra até hoje, influenciando suas escolhas. Mas quando você fecha os olhos e retorna a ela com consciência, pode conversar com a versão antiga de si mesmo. Pode dizer: você não fracassou, você apenas aprendeu. Você não é incapaz, você está em crescimento. Nesse momento, uma nova emoção se junta à lembrança. O peso se dissolve e o eco muda. A linha do tempo em que você se via como fracassado dá lugar a uma linha em que você é aprendiz, resiliente, criador. E isso reflete imediatamente no presente. Este é o segredo. O passado não é pedra, é argila. O agora é o oleiro, e você é o artista. Exercício iniciático do tempo vivo. Escolha uma lembrança que ainda dói. Feche os olhos e volte até ela, como se fosse um viajante silencioso. Observe a cena, mas sem se julgar. Apenas veja. Agora leve consigo uma nova emoção: compaixão, amor, perdão. Entregue essa emoção à versão de si mesmo que viveu aquele momento. Ao abrir os olhos, perceba, você não apagou o passado, mas mudou sua vibração. Com a prática, você entenderá que o tempo não é inimigo. Ele não está contra você, não o aprisiona. Ele é campo vivo, respondendo ao seu toque, à sua consciência, à sua escolha. O iniciado aprende, então, que não há passado fixo, nem futuro inevitável. Há apenas o agora, e o agora é o portal absoluto. No agora, você pode tocar o ontem, moldar o amanhã e libertar-se do peso que acreditava eterno.
E é por isso que este livro se chama A Borboleta do Tempo, porque a cada bater de asas do seu agora, uma nova linha de vida pode nascer. Capítulo 2. As asas da borboleta. A borboleta é frágil aos olhos comuns. Pequena, delicada, parece não ter força alguma diante do mundo, mas os iniciados sempre enxergaram além. A borboleta é o símbolo da transformação e do poder invisível. Ela nasce como lagarta, rastejando no chão, limitada pela terra. Depois mergulha em si mesma, se fecha no casulo, parece morrer. Mas do silêncio e da escuridão renasce com asas. Essa metamorfose é uma das maiores lições da natureza. Nada está condenado a permanecer como é. O que hoje parece limitação, amanhã pode ser voo. E não é apenas sua transformação física que carrega poder. Existe um mistério ainda mais profundo, o efeito borboleta. A ciência moderna utiliza essa metáfora para explicar como pequenas ações podem gerar grandes mudanças em sistemas complexos. O simples bater de asas de uma borboleta pode, teoricamente, alterar padrões de vento e influenciar a formação de uma tempestade a quilômetros de distância. No mundo vibracional e espiritual, essa metáfora é ainda mais poderosa. Pequenas mudanças no agora criam ondas que reverberam através do tempo e do espaço. Pense nisso. Quantas vezes você acreditou que precisava de uma revolução gigantesca para mudar de vida? Quantas vezes pensou que seria necessário dinheiro, sorte, circunstâncias perfeitas? E, no entanto, a borboleta ensina que basta um movimento sutil, uma escolha pequena, uma decisão aparentemente insignificante, e toda a sua linha de vida pode se transformar. O agora como asa. O presente é a asa que bate. O agora é o único ponto de acesso real que você possui. Não é possível voltar fisicamente ao passado, nem controlar diretamente o futuro, mas é possível vibrar no agora de forma diferente. E essa vibração altera tudo. Quando você muda a forma como pensa e sente neste instante, você envia ondas ao passado e ao futuro. Imagine que cada emoção é como um som. A raiva é um som grave e pesado. A alegria é um som agudo e leve. Ao mudar o som que você emite hoje, você altera a música que ecoa no seu passado e no seu amanhã. É por isso que muitas vezes, ao trabalhar sua energia no presente, você começa a recordar o passado de forma diferente, ou percebe que acontecimentos futuros fluem de maneira inesperada. O agora é, portanto, a asa da borboleta, pequeno, mas poderoso, simples, mas capaz de alterar destinos inteiros. O peso das pequenas escolhas. A vida é feita de pequenas escolhas, e cada uma delas é um bater de asas. Você pode escolher falar ou se calar. Pode escolher reagir com raiva ou com calma. Pode escolher alimentar a mágoa ou oferecer perdão. Cada escolha parece mínima, mas todas elas criam ondas. Uma palavra pode curar ou ferir por décadas. Um olhar pode selar uma amizade ou criar um abismo. Um pensamento insistente pode moldar toda uma vida. Quantos caminhos diferentes não teriam surgido se você tivesse escolhido de forma diferente em momentos-chave da sua história? Talvez uma única conversa evitada tenha mudado o rumo de uma relação. Talvez um sim ou um não, dito em segundos, tenha criado a linha de vida que você percorre hoje. O efeito borboleta mostra que nada é pequeno, tudo vibra. Tudo reverbera, e aqui está o segredo mais profundo. Se pequenas escolhas do passado moldaram sua vida, então pequenas escolhas no presente podem recriar seu futuro e até ressignificar o passado. Exercício iniciático, o bater de asas consciente. Feche os olhos e respire fundo 3 vezes. Escolha uma situação pequena, algo do cotidiano. Pode ser falar com alguém, decidir o que comer, como reagir a uma mensagem.
Agora, ao invés de agir no automático, coloque intenção. Pergunte a si mesmo: que vibração quero enviar com esta escolha? Faça a escolha com consciência e sinta como se tivesse acabado de bater asas, que ecoarão através do tempo. Repita isso diariamente. Você começará a perceber como pequenas mudanças trazem grandes transformações. A metamorfose interior. Assim como a borboleta precisa passar pelo casulo para renascer, você também precisa mergulhar dentro de si para transformar. Muitas vezes, o casulo é o momento mais desafiador: solidão, silêncio, encerramento de ciclos. É o tempo em que nada parece acontecer, mas, na verdade, tudo está sendo recriado no invisível. Você pode estar em um casulo agora, sentindo que sua vida está parada, que nada flui, que tudo parece fechado. Mas lembre-se, no casulo, a lagarta se desfaz completamente antes de renascer como borboleta. Isso significa que a transformação exige entrega. Você precisa estar disposto a deixar morrer o que já não serve. Antigas crenças, velhos hábitos, memórias dolorosas. Tudo isso é casulo se desfazendo. E do outro lado estão suas asas. Prática. Escreva 3 coisas que já não deseja carregar em sua vida. Uma crença, um hábito, um sentimento. Depois, escreva como você gostaria de se sentir sem elas. Esse ato simbólico é o início do casulo. Ao entregar o velho, você abre espaço para o novo. O efeito das asas no passado. Aqui está o ponto mais fascinante. O bater de asas não muda apenas o futuro, mas também reverbera no passado. Como isso é possível? Porque o passado não é pedra, é memória vibracional. Quando você muda sua energia no presente, altera a forma como essa memória se manifesta. Exemplo, talvez você tenha lembranças de rejeição na infância. Essa memória pode ter moldado sua vida inteira, criando crenças como não sou bom o bastante, mas ao trabalhar o amor próprio hoje, ao se tratar com carinho e respeito, você envia uma nova vibração àquela criança que um dia se sentiu rejeitada. A memória continua existindo, mas já não tem o mesmo peso. Ela passa a carregar outra energia, a do acolhimento que você deu a si mesmo no presente. Isso é mudar o passado usando o agora. Você não apaga a cena, mas muda sua vibração. E, ao mudar a vibração, muda o impacto dela em sua vida. O futuro que já responde. Se pequenas escolhas no presente reverberam no passado, também moldam o futuro. Pense no agora como um centro irradiando ondas em todas as direções. Ao vibrar medo, você cria ecos de medo no passado e sementes de medo no futuro. Ao vibrar confiança, você limpa memórias antigas e planta possibilidades luminosas adiante. Isso explica por que, quando você decide mudar sua energia hoje, oportunidades inesperadas surgem. Pessoas novas aparecem, caminhos antes invisíveis se abrem. É o universo respondendo ao bater das suas asas. O iniciado e o voar consciente. O iniciado não bate asas no automático. Ele sabe que cada pensamento, cada palavra, cada escolha é sagrada. Vive com consciência, sabendo que o agora é poderoso demais para ser desperdiçado. Ele entende que não é prisioneiro do passado, nem refém do futuro. Ele é borboleta no campo do tempo. Cada movimento seu redesenha linhas invisíveis e, assim, a vida deixa de ser acaso e se torna criação. O iniciado descobre que não precisa esperar grandes revoluções para mudar. Basta uma asa, um gesto, um agora. Resumo iniciático. O agora é a asa da borboleta. Pequenas escolhas vibram através do tempo. O passado não é pedra, é argila que pode ser moldada pelo presente. O futuro responde imediatamente ao bater consciente das suas asas. Viver com consciência é ser guardião do tempo. Capítulo 3. O Jardim das Memórias.
Feche os olhos por um instante e imagine sua mente como um imenso jardim. Cada lembrança que você viveu é uma semente que foi lançada à terra. Algumas germinaram como flores luminosas, memórias de amor, momentos de alegria, conquistas que enchem o coração de esperança. Outras, no entanto, se tornaram ervas daninhas, lembranças de dor, humilhação, rejeição, fracasso. Esse jardim é vivo e continua crescendo dentro de você a cada instante. As flores do seu jardim são aquelas lembranças que fortalecem, que nutrem sua energia e fazem você acreditar na vida. Já as ervas daninhas são aquelas que sugam sua vitalidade, limitam suas escolhas e mantêm você preso a um ciclo de repetições. O problema é que, na maior parte das vezes, não fomos ensinados a cuidar desse jardim. Aprendemos a viver carregando memórias densas, como se fossem pedras, permitindo que elas cresçam e tomem conta do solo fértil da alma. Mas eis o segredo dos iniciados: o jardim pode ser cultivado. Nenhuma memória é estática, nenhuma lembrança está congelada. Cada uma delas é energia, e toda energia pode ser transformada. Assim como um jardineiro arranca ervas daninhas e aduba a terra, você também pode limpar, curar e nutrir suas memórias. O jardim invisível. Toda vez que você se lembra de algo, você não está apenas revendo um filme antigo, você está regando essa semente. A atenção é a água que alimenta as memórias. Por isso, quando você revive repetidamente uma lembrança de dor, é como se estivesse nutrindo a erva daninha, permitindo que ela cresça mais forte e ocupe mais espaço em sua vida. O oposto também é verdadeiro. Quando você dá atenção a memórias positivas, você fortalece as flores do seu jardim. Pense em como se sente quando lembra de algo bom. Um abraço, uma vitória, uma paisagem que marcou sua vida. O corpo relaxa, o coração se expande, a energia se eleva. Essa lembrança não é apenas recordação, ela é força ativa no presente. É por isso que o Jardim das Memórias nunca está morto. Ele está vivo, reagindo à sua atenção a cada instante. O problema não é ter memórias de dor, todos as têm. O problema é continuar regando-as inconscientemente, sem nunca limpar o jardim. As ervas daninhas. As memórias dolorosas funcionam como ervas daninhas porque criam raízes profundas. Uma experiência de rejeição pode se transformar em crença de que não sou bom o bastante. Uma experiência de abandono pode se tornar certeza de que sempre serei deixado para trás. Uma experiência de fracasso pode ser traduzida em eu nunca consigo. Essas crenças não ficam presas apenas ao passado. Elas se espalham como raízes que invadem todo o jardim, afetando novas experiências. É por isso que você pode ter dificuldades repetidas em relacionamentos, trabalho ou autoestima. Não porque a vida insiste em punir você, mas porque existe uma erva daninha vibrando no jardim, reproduzindo-se em silêncio. O iniciado não ignora as ervas daninhas, mas aprende a identificá-las. Ele sabe que não é possível plantar flores em solo infértil. É preciso arrancar, limpar, purificar as flores. Da mesma forma, existem memórias que são flores. Elas são fontes de força, raízes de confiança, árvores de sabedoria. Quando você lembra de um momento em que superou algo difícil, essa lembrança se torna fertilizante para o presente. Quando lembra de um abraço que trouxe conforto, essa lembrança nutre sua energia de amor. O segredo é que, ao contrário das ervas daninhas, as flores também podem ser cultivadas de forma consciente. Você pode escolher nutrir lembranças boas, voltar a elas, senti-las novamente, agradecer por elas. Cada vez que faz isso, você fortalece a energia positiva em seu campo e o jardim inteiro começa a florescer. Ressignificação. A arte de plantar novas sementes. Agora vem o poder real.
Você não está condenado a viver com o jardim que herdou. Você pode replantar. A mente é campo fértil, e cada emoção que você coloca em uma lembrança é uma nova semente lançada. Quando você retorna a uma lembrança de dor e coloca nela uma nova emoção, compaixão, amor, perdão, compreensão, você altera a vibração dessa memória. É como se arrancasse a erva daninha e plantasse uma flor no mesmo lugar. O evento não se apaga, mas o significado se transforma. Exemplo, alguém pode ter guardado a lembrança de uma infância marcada por críticas duras. Essa memória pode ter se transformado em crença de incapacidade. Mas ao voltar a essa lembrança e visualizar-se como criança recebendo amor, compreensão e incentivo, a memória deixa de ser raiz de dor e passa a ser raiz de aprendizado. Você não muda os fatos, mas muda a energia deles. E isso é tudo que importa. Exercício iniciático. O jardim interno. Sente-se em silêncio e feche os olhos. Imagine-se entrando em um jardim. Observe como ele está, limpo, florido ou cheio de ervas daninhas. Escolha uma erva daninha, uma lembrança dolorosa. Visualize-se arrancando-a com coragem. No lugar dela, plante uma nova semente. Imagine-se colocando amor, perdão ou compreensão naquela memória. Agora, escolha uma flor, uma lembrança boa. Regue-a com gratidão. Veja-a crescer ainda mais forte. Repita esse exercício sempre que sentir que o passado está pesando. Aos poucos, você perceberá que seu jardim interno se transforma e, junto com ele, sua vida externa também. O jardim e o tempo. O jardim das memórias não pertence apenas ao passado. Ele se conecta ao agora e ao futuro. Cada vez que você limpa uma memória, abre espaço para que novas experiências floresçam. Cada vez que fortalece uma lembrança boa, cria vibrações que atraem acontecimentos semelhantes. É por isso que a limpeza do jardim interno não é apenas cura do passado, mas criação do futuro. Você está moldando o campo invisível que vai sustentar os próximos capítulos da sua vida. O iniciado como jardineiro. O iniciado entende que não é vítima do jardim, mas jardineiro dele. Ele sabe que as flores precisam ser cuidadas e que as ervas daninhas precisam ser arrancadas. Ele não vive preso ao que foi, mas cria conscientemente o que será. A metáfora da borboleta volta aqui com força. Ela pousa no jardim e escolhe as flores. Assim também você deve fazer com suas lembranças. Escolha em quais memórias pousar. Escolha o que deseja nutrir. A borboleta ensina que leveza é sabedoria e só pousa onde há beleza. Conclusão. Iniciática. O jardim das memórias é a chave para compreender o poder do agora sobre o passado. Você não pode apagar o que aconteceu, mas pode escolher o que cultivar. Pode transformar dor em sabedoria, medo em coragem, rejeição em força. Pode arrancar as ervas daninhas que limitam seu crescimento e plantar flores que expandem sua vida. E assim, você deixa de ser prisioneiro do que foi e se torna jardineiro do que é. O passado deixa de ser sombra. O presente se torna ferramenta. E o futuro floresce como campo fértil de possibilidades. O iniciado entende. A memória não é sentença, é semente. E toda semente pode ser replantada. Capítulo 4. A metamorfose das crenças. Quando você olha para trás, cada memória importante da sua vida carrega não apenas um fato, mas uma interpretação. Essa interpretação se transforma em crença, e essa crença, muitas vezes, molda sua identidade e suas escolhas sem que você perceba. Se alguém lhe disse, ainda criança, que você não era bom o bastante, essa frase pode ter virado raiz de uma crença que acompanha você até hoje, sabotando relacionamentos, carreira, autoestima. As crenças são como asas ou correntes. Podem libertar ou aprisionar. Uma crença positiva, como "eu sou capaz de aprender qualquer coisa",
abre caminhos. Uma crença negativa, como eu nunca consigo, fecha portas antes mesmo que você tente abri-las. E o mais impressionante é que ambas têm o mesmo poder, porque o cérebro age de acordo com aquilo em que acredita. Ele cria realidades a partir das lentes que usa. O iniciado compreende que não é refém das crenças herdadas. Assim como a lagarta se transforma em borboleta, você também pode transformar suas crenças. Essa metamorfose é uma das maiores chaves para mudar sua linha de vida. Como nasce uma crença? As crenças nascem de repetições emocionais. Não é o fato em si que cria a crença, mas a emoção associada a ele. Um único episódio marcante pode gerar uma crença poderosa. Por exemplo, uma criança que esquece de apresentar o trabalho na escola e é ridicularizada pode criar a crença de que falar em público é perigoso. Essa crença nasce da dor, e cada vez que a criança evita falar, a crença se reforça. Outras crenças surgem de repetições sutis. Ouvir constantemente frases como dinheiro é difícil, homens não prestam, você é preguiçoso, cria raízes invisíveis. Aos poucos, essas frases deixam de ser opiniões externas e se tornam verdades internas. O cérebro funciona como um gravador. Ele não distingue realidade de repetição. Quanto mais você ouve ou sente algo, mais ele grava. É assim que crenças se consolidam. As crenças como programas. Pense em suas crenças como programas rodando em segundo plano. Você pode nem se lembrar de quando foram instalados, mas eles continuam funcionando, determinando como você age, sente e decide. Se você tem a crença, não mereço ser amado, cada relacionamento que entrar será filtrado por esse programa. Você desconfiará do amor, sabotará conexões, atrairá pessoas que confirmam essa ideia. As crenças criam um campo vibracional que molda sua realidade. É por isso que mudar crenças não é apenas psicologia, é alquimia, é alterar a programação que gera seu destino. A lagarta e o casulo. Na metamorfose, a lagarta se dissolve dentro do casulo. Seu corpo inteiro se desmancha até restar apenas células chamadas de células imaginais, que já carregam o código da borboleta. Essas células começam a crescer e aos poucos a lagarta deixa de existir, dando lugar ao novo ser. Assim acontece com suas crenças. Para mudar, você precisa estar disposto a deixar morrer a velha identidade. A crença antiga precisa se desfazer, mesmo que isso doa, mesmo que traga insegurança. Dentro desse casulo interior, você entra em contato com células imaginais da alma. Ideias novas, verdades mais elevadas, a versão de si mesmo que já sabe que é livre. A metamorfose não é fácil, mas é necessária. Não se trata de negar o passado, mas de permitir que o velho se dissolva para que o novo nasça. Ressignificando crenças. A chave da metamorfose está em perceber que as crenças não são fatos, mas interpretações. O que aconteceu, aconteceu. Mas a forma como você interpreta pode mudar. Se alguém lhe disse, você é fraco, isso não é verdade universal. É apenas a visão limitada de alguém, num momento específico. Você pode ressignificar e transformar em... Naquele momento eu era vulnerável, mas vulnerabilidade não significa fraqueza, significa aprendizado. Ao mudar a interpretação, você muda a crença. Ao mudar a crença, muda a energia. Ao mudar a energia, muda o reflexo da sua vida. Exercício iniciático, o casulo da transformação. Identifique a crença. Escreva no papel uma frase limitante que você percebe em sua vida. Exemplo: eu não mereço sucesso. Descubra a memória raiz. Pergunte a si mesmo: quando foi a primeira vez que senti isso? Entre no casulo. Feche os olhos e volte a essa cena. Observe como você se sentiu. Ressignifique. Imagine-se entrando naquela cena como seu eu atual. Abrace a versão mais jovem e diga:
Isso não define você. Você é capaz, amado e merecedor. Reescreva. No papel, transforme a crença limitante em crença fortalecedora. Exemplo: eu mereço sucesso e estou pronto para vivê-lo. Repita diariamente. Leia em voz alta sua nova crença, sentindo-a no corpo. Esse exercício cria novas células imaginais dentro de você. Aos poucos, a crença antiga perde força e a nova cresce, até se tornar a asa que permitirá o voo. O impacto da metamorfose. Quando uma crença muda, não é apenas sua mente que se transforma. Todo o seu corpo responde. A bioquímica se altera, sua postura muda, sua aura se expande. Você se torna ímã de novas experiências. Pessoas começam a tratá-lo de forma diferente, porque você vibra diferente. Exemplo: alguém que carregava a crença não mereço amor, tende a atrair parceiros que confirmam isso. Quando essa crença é ressignificada para eu mereço amor saudável e verdadeiro, a energia muda. Essa pessoa começa a dizer não para o que não ressoa, começa a se valorizar e, inevitavelmente, atrai relacionamentos que refletem essa nova verdade. O futuro reescrito. A metamorfose das crenças não apenas cura o passado, mas também cria novos futuros. Cada vez que você ressignifica uma crença, você entra em uma nova linha de vida. Se antes vivia a realidade de alguém incapaz, ao mudar para sou capaz de aprender e crescer, você cria um futuro onde oportunidades aparecem. O tempo responde à sua nova vibração. Isso mostra que o passado não é prisão, mas portal. Você não está condenado às crenças que herdou. Você pode transformá-las e, ao fazê-lo, transforma sua própria história. O iniciado. Como borboleta. O iniciado entende que crenças são asas e que cada crença ressignificada é como abrir mais uma asa de luz. Ele sabe que não precisa carregar as correntes herdadas de pais, sociedade, experiências antigas. Ele aprende a dissolvê-las no casulo interior e renascer livre. Assim como a borboleta nunca volta a ser lagarta, uma crença transformada nunca volta ao estado antigo. Você pode até lembrar do que acreditava antes, mas já não consegue acreditar com a mesma força. Uma vez que a nova verdade nasce, ela cresce, floresce e guia você a novos horizontes. Conclusão: iniciática. A metamorfose das crenças é o coração da borboleta do tempo. Ao mudar crenças, você não apenas liberta o presente, você altera o eco do passado e abre novos portais no futuro. Você não é vítima das frases que ouviu, dos erros que cometeu, das dores que viveu. Você é jardineiro e borboleta, pode arrancar, ressignificar, recriar. Pode dissolver velhas identidades e renascer em asas de sabedoria. O iniciado compreende. Crenças não são correntes, são asas. E cabe a você escolher se voará ou rastejará. Capítulo 5. O portal do agora. O ser humano passa a maior parte da vida preso entre dois fantasmas, o passado e o futuro. O passado aparece em lembranças que ainda ferem, em arrependimentos que pesam, em traumas que ecoam. O futuro surge como ansiedade, medo do desconhecido, expectativa de algo que pode ou não acontecer. Entre esses dois fantasmas, o presente é negligenciado. Mas é justamente nele que reside o maior segredo de todos. O agora é portal absoluto. O agora não é apenas o instante em que você respira. Ele é a porta de entrada para todas as linhas do tempo. Nele, o passado e o futuro se encontram. É no agora que você pode acessar, reescrever, curar e criar. O agora é a única realidade verdadeira, porque é a única que pode ser tocada. Tudo mais são projeções. O agora como ponto de convergência. Imagine uma roda gigante. O centro dela é fixo, imóvel, inabalável. Já as extremidades giram sem parar.
O passado e o futuro são como as extremidades em movimento. O agora é o eixo, o centro imóvel. Ao se fixar nesse centro, você acessa o lugar de equilíbrio. O iniciado entende que viver no agora não é ignorar o passado ou o futuro, mas tocar o centro onde ambos se encontram. Cada vez que você respira conscientemente, você está no portal. Cada vez que silencia a mente por alguns segundos, você está no portal. Cada vez que observa a vida sem se perder em julgamentos, você está no portal. O agora não exige esforço, porque ele já é. É você que se perde fora dele. O tempo como ilusão. A ciência já confirmou o que os místicos sabiam. O tempo linear é uma convenção da mente humana. No campo quântico, passado, presente e futuro coexistem. O que você chama de amanhã já existe como possibilidade. O que chama de ontem ainda vibra como memória. Tudo acontece simultaneamente em camadas invisíveis. O agora é a porta de acesso a esse campo. Ao mergulhar nele, você toca a eternidade. É por isso que momentos de presença total parecem suspender o tempo. O abraço verdadeiro, a contemplação de uma paisagem, o riso espontâneo. Nesses instantes, o tempo desaparece e resta apenas o ser. Esse é o sabor do portal, o agora e o passado. Você pode acessar o passado através do agora. Como? Ao voltar a uma lembrança com consciência, você a ilumina. A dor não se repete, porque você não está mais preso à cena, mas olhando de fora. Esse olhar cria ressignificação. Exemplo: uma lembrança de humilhação pode ter se fixado em você como crença de incapacidade. Ao retornar a ela no agora, você pode envolver essa memória em compaixão, enviar amor à versão de si mesmo que sofreu, oferecer as palavras que faltaram. O passado não muda como evento, mas muda como energia. E quando a energia muda, o reflexo no presente também muda. Isso é possível apenas no agora, porque é nele que você tem poder de escolha e consciência. O passado sozinho é registro morto. O agora é a chave que o reanima, o agora e o futuro. Da mesma forma, você acessa o futuro através do agora. Cada pensamento, emoção e escolha é uma semente plantada. Quando você vibra medo, cria futuros de medo. Quando vibra confiança, abre futuros de abundância. O agora é fértil e cada instante lança raízes adiante. É por isso que visualizar o futuro no agora é tão poderoso. Quando você sente, neste instante, a emoção de já ter conquistado o que deseja, você cria um campo vibracional que atrai esse futuro. O universo não responde ao que você pede, mas ao que você vibra. E o agora é o ponto onde a vibração é emitida. O portal silencioso. O agora é silencioso. Ele não carrega os gritos do passado nem as pressões do futuro. Quando você mergulha nele, descobre que não há nada a temer, porque nada está faltando. No agora, tudo é. Esse silêncio é o segredo da intuição, da cura, da criação. Por isso, os mestres sempre ensinaram práticas de presença, meditação, respiração, contemplação. Não porque fossem rituais místicos distantes, mas porque são formas de retornar ao portal. Quanto mais você pratica, mais fácil se torna habitar nele. Exercício iniciático. A porta da respiração. Sente-se em silêncio e feche os olhos. Respire profundamente, prestando atenção apenas no ar que entra e sai. Se pensamentos surgirem, apenas observe e volte à respiração. Diga a si mesmo: eu estou aqui, eu estou agora, eu sou o portal. Repita por alguns minutos diariamente. Aos poucos, você perceberá que o agora não é um lugar que você precisa buscar. Ele já está em você. O agora como lugar de poder. O iniciado descobre que todo o poder está no agora. Você não pode mudar o ontem diretamente, mas pode mudar como ele vibra agora.
Você não pode controlar o amanhã diretamente, mas pode plantar sementes agora. Tudo converge para este instante. O agora é o casulo onde o passado se dissolve e o futuro nasce. É por isso que as asas da borboleta batem sempre no presente. É aqui que o efeito acontece. É aqui que o jardim floresce. É aqui que a metamorfose acontece. O iniciado e o agora. O iniciado entende que o agora não é instante passageiro, mas estado de consciência. Ele aprende a viver no agora mesmo enquanto planeja o futuro ou relembra o passado. Porque o agora é perspectiva. É o lugar de onde você olha, não aquilo que você olha. Quando você está no agora, você pode visitar o passado sem se perder nele. Pode visualizar o futuro sem se ansiar por ele. Pode viver o presente sem se distrair. O agora se torna a base sólida, o eixo da roda, o portal absoluto, conclusão iniciática. O agora é o ponto onde todos os fios do tempo se encontram. É nele que você cura o passado, cria o futuro e vive a eternidade. O iniciado compreende que não há outro lugar para estar. O agora é o templo, o casulo, a asa, o jardim. Você não precisa mais se perder em fantasmas. Não precisa mais carregar culpas antigas nem ansiedades futuras. Tudo o que você busca já está no agora. Ele é o portal. Ele é a chave. Ele é você. O iniciado entende. Viver no agora é viver no eterno. E no eterno, o tempo não prende. O tempo liberta. Capítulo 6. As linhas de vida paralelas. Imagine, por um instante, que a sua vida não é um único caminho fixo, mas uma árvore imensa, com galhos que se multiplicam a cada decisão. Cada escolha que você faz, grande ou pequena, é um galho novo que se abre. Quando você diz sim, cria uma linha de vida. Quando diz não, cria outra. Quando decide permanecer no mesmo lugar, nasce um galho. Quando decide mudar, nasce outro. Todas essas linhas existem simultaneamente no campo invisível. Você está vivendo apenas uma delas, mas as demais continuam lá, vibrando em dimensões paralelas. Essa não é apenas uma metáfora. Os místicos sempre ensinaram que o tempo e a vida não são lineares. E a física moderna começa a ecoar esse saber com as teorias dos universos paralelos, dos multiversos e da sobreposição quântica. Tudo aponta para a mesma verdade. A realidade não é única, mas múltipla. E cada possibilidade existe como linha vibracional, esperando sua consciência escolher por onde caminhar. O mistério das linhas de vida. As linhas de vida são como fios de um tecido infinito. Algumas são densas, marcadas por repetições de dor, medo, fracasso. Outras são leves, vibrantes, cheias de sincronicidade e oportunidades. A diferença não está no destino fixo, mas na vibração que você sustenta. Quando você vibra em crenças limitantes, caminha por linhas onde essas crenças se confirmam. Quando transforma sua energia, muda de linha. É por isso que a vida pode mudar de repente. Um insight, uma decisão, uma nova postura e, de repente, portas antes trancadas começam a se abrir. Não é milagre nem sorte. É você acessando uma linha de vida paralela que já existia, mas que só poderia ser percorrida quando sua energia fosse compatível. O iniciado e o olhar múltiplo. O iniciado entende que não está preso a uma única narrativa. Ele sabe que, mesmo diante de escolhas que parecem irreversíveis, sempre existem linhas paralelas disponíveis. Pode não voltar ao passado para apagar fatos, mas pode mudar de linha e criar uma versão diferente da mesma história. Exemplo: alguém que viveu um relacionamento abusivo pode, em uma linha de vida, carregar para sempre a crença de que não merece amor saudável. Mas, ao ressignificar essa crença, pode acessar outra linha, onde o mesmo passado se transforma em força
e o futuro é construído em bases de amor próprio. As duas linhas existem. A diferença está em qual delas você decide caminhar. O poder da escolha. Cada escolha é uma bifurcação. Muitas vezes você pensa que está apenas decidindo algo simples, mas, na verdade, está escolhendo a linha de vida que seguirá. Ao acordar de manhã e alimentar pensamentos de medo, você entra numa linha onde o dia tende a confirmar esses medos. Ao acordar e vibrar confiança, você entra em outra linha, onde o mesmo dia traz oportunidades. Esse poder é maior do que você imagina, porque não é apenas em decisões gigantes que as linhas se formam, mas em cada pequeno gesto. A cada instante, você está decidindo se permanece na mesma linha ou se muda para outra. Exercício iniciático. A bifurcação consciente. Feche os olhos e pense em uma decisão atual. Visualize duas estradas diante de você. Uma representa a escolha do medo, a outra, a escolha da confiança. Observe como você se sente em cada estrada, pesada ou leve, escura ou iluminada. Agora, dê um passo consciente na estrada que expande, mesmo que pareça desafiadora. Esse exercício ensina a perceber que você não é refém de uma linha única. Sempre há bifurcações, sempre há escolhas. As linhas e o passado. Muitos acreditam que o passado é imutável. Mas quando você ressignifica uma memória, você acessa uma linha em que esse passado tem outro significado. É como se, ao olhar para trás, você percebesse que a estrada por onde caminhava já não é a mesma. Você não apagou o que aconteceu, mas mudou o galho da árvore que decidiu nutrir. Exemplo: uma pessoa que acredita ter sido marcada por rejeição pode acessar uma linha em que essa experiência não é ferida, mas força. Ao mudar a crença, muda também a linha de vida que alimenta. É como se a árvore se reconfigurasse diante dos olhos. As linhas e o futuro. Da mesma forma, o futuro não é fixo, ele é múltiplo. Cada possibilidade já existe como linha paralela. Quando você muda sua vibração no agora, muda a linha de futuro que se aproxima de você. É por isso que mudanças internas podem criar mudanças externas tão rápidas. Não é que o mundo tenha mudado de repente, mas você mudou de linha. Pense em um trem diante de trilhos múltiplos. O maquinista é você. O agora é a chave que move o desvio. Se você continuar alimentando as mesmas emoções, seguirá no mesmo trilho. Mas se mudar sua vibração, a agulha muda e o trem segue por outro caminho. O entrelaçamento das linhas. Às vezes, você sente como se estivesse vivendo em duas realidades ao mesmo tempo. Uma parte de você confiante, outra parte insegura. Uma parte vivendo abundância, outra ainda presa na escassez. Isso acontece porque você está entre duas linhas de vida, vibrando ora em uma, ora em outra. Com prática, você aprende a consolidar-se em uma linha. Isso exige consistência emocional. Quanto mais você mantém sua energia em um estado elevado, mais firme fica no caminho desejado. Exercício iniciático. A escolha da linha. Todas as manhãs, feche os olhos e visualize diante de si várias estradas. Sinta que cada uma representa uma linha de vida diferente. Pergunte-se: em qual linha quero caminhar hoje? Afirme: eu escolho a linha da abundância, da confiança, do amor. Abra os olhos e caminhe pelo dia como se já estivesse nessa linha. Esse exercício fortalece sua consciência de que sempre há alternativas. O agora é o portal e a escolha é a chave. Histórias de mudança de linha. Existem incontáveis relatos de pessoas que mudaram de linha de vida sem perceber. Alguém que, após anos de fracasso, de repente encontra sucesso após uma decisão interna de não desistir. Pessoas que relatam quase acidentes, em uma linha poderiam ter morrido, em outra continuam vivas.
O iniciado aprende a perceber esses momentos não como acaso, mas como saltos entre linhas paralelas. O iniciado, como viajante. O iniciado se torna viajante das linhas do tempo. Ele aprende a não se prender a uma narrativa fixa. Sabe que sempre existem alternativas, sempre existem novos galhos na árvore da vida. Aprende a mudar sua vibração no agora para saltar de linha conscientemente. Ele entende que não precisa carregar as linhas de dor, porque pode escolher linhas de sabedoria. Não precisa repetir padrões antigos, porque pode escolher linhas de novidade. Não precisa esperar que o destino mude sozinho, porque o destino é tecido por suas asas no presente. Conclusão iniciática. As linhas de vida paralelas mostram que você nunca está preso. Sempre há caminhos disponíveis. Sempre há novos futuros possíveis. Sempre há passados que podem ser ressignificados. O agora é a chave que abre essas linhas, e sua vibração é o guia que decide por onde caminhar. O iniciado compreende. A realidade não é única. A realidade é múltipla. E você é o viajante que escolhe em qual linha viver. Capítulo 7. O efeito borboleta interior. Você já ouviu a história. O bater de asas de uma borboleta pode provocar uma tempestade do outro lado do mundo. Durante muito tempo, essa frase foi usada como metáfora do caos, mas ela esconde uma verdade espiritual muito mais profunda. Pequenas mudanças no interior criam grandes transformações no exterior. Assim como no mundo físico, no campo vibracional, cada pensamento, cada emoção, cada gesto tem impacto. Você pode acreditar que apenas grandes ações mudam sua vida, mas os iniciados sabem que é nos detalhes invisíveis que reside o maior poder. O tom de voz com que você fala consigo mesmo, a forma como reage a uma situação, o tipo de emoção que nutre ao acordar, tudo isso é bater de asas, a energia das pequenas mudanças. Quando você pensa em transformação, provavelmente imagina algo grandioso. Mudar de cidade, trocar de emprego, começar um novo relacionamento. Mas a vida não é feita apenas de grandes saltos, e sim de microdecisões constantes. Cada pensamento é uma semente. Cada emoção é uma frequência enviada ao universo. Cada gesto é uma ordem silenciosa dada à realidade. Um simples pensamento repetido pode moldar um destino inteiro. A frase "eu não consigo", repetida diariamente, se transforma em vida de limitações. A frase "eu posso aprender", repetida com fé, abre portas que antes pareciam fechadas. Não é magia no sentido de ilusão, mas no sentido de mecânica vibracional. Aquilo que você alimenta internamente se expande externamente. O interior, como gerador de tempestades. Assim como a borboleta não controla para onde o vento vai, você não controla todos os efeitos de suas vibrações. Mas uma coisa é certa, cada onda que você emite cria ressonâncias. Uma mudança pequena pode desencadear transformações inesperadas e imensas. Exemplo, decidir sorrir mais pode parecer simples, mas muda completamente como as pessoas reagem a você. Abre portas em relacionamentos, transforma ambientes. Decidir perdoar alguém pode não mudar o outro, mas muda seu campo vibracional e atrai novas experiências de leveza. Decidir acordar todos os dias com gratidão altera seu corpo, sua mente e o futuro que você atrai. O iniciado entende que a verdadeira tempestade começa dentro. O mundo externo é reflexo. Se quer mudança lá fora, precisa primeiro mudar o vento aqui dentro. O efeito dominó. O efeito borboleta interior também se manifesta como efeito dominó. Quando você muda uma pequena peça interna, todas as outras se reorganizam. Imagine alguém que sempre acreditou que não era digno de amor. Essa crença moldou relacionamentos, escolhas, autoestima.
Mas um dia, essa pessoa decide mudar a narrativa interna. Eu sou digno de amor verdadeiro. No início, parece apenas uma frase, mas essa pequena peça muda tudo. A forma como essa pessoa se olha no espelho, como reage a críticas, como escolhe parceiros e, como consequência, toda a vida externa se reorganiza. Uma pequena mudança no interior derruba peças antigas e cria novo padrão. As ondas invisíveis. A ciência já sabe que emoções afetam o corpo. Emoções negativas liberam hormônios de estresse. Emoções positivas liberam hormônios de bem-estar. Mas o que vai além da ciência tradicional é a percepção de que essas emoções também afetam o campo ao redor. Quando você vibra medo, seu campo energético se contrai. Quando vibra confiança, seu campo se expande. Esse campo invisível influencia pessoas, oportunidades, sincronicidades. Você já deve ter sentido isso. Entrar em um lugar e sentir o peso do ambiente, ou encontrar alguém cuja presença traz calma. Isso não é acaso, é vibração. Exercício iniciático. O bater de asas. Diário. Pela manhã, antes de qualquer outra coisa, feche os olhos e escolha uma emoção para vibrar durante o dia. Gratidão, confiança, amor, leveza. Respire profundamente e sinta essa emoção em todo o corpo. Imagine que, ao abrir os olhos, cada pensamento, palavra e ação será o bater de asas que expandirá essa vibração pelo universo. Esse exercício simples cria ondas que você não pode medir, mas que inevitavelmente transformam sua realidade. Pequenos rituais, grandes transformações. O efeito borboleta interior não exige rituais grandiosos. São pequenas práticas que, feitas com consistência, mudam linhas inteiras de vida. Respiração consciente. 3 respirações profundas antes de tomar decisões importantes. Palavra elevada. Trocar reclamações por afirmações de poder. Gestos de bondade. Um ato simples de generosidade cria ondas que voltam de formas inesperadas. Pensamento guardião. Observar os pensamentos que repetem dor e substituí-los por pensamentos de cura. Esses pequenos rituais são asas em movimento. Histórias do efeito borboleta. Existem histórias reais que demonstram o poder das pequenas mudanças internas. Pessoas que, após decidirem simplesmente escrever uma frase de gratidão todas as noites, relataram mudanças profundas em suas vidas. Novas oportunidades, relacionamentos mais saudáveis, saúde melhor. Outros relatam que uma única decisão de não reagir com raiva em situações específicas transformou relacionamentos inteiros. Essas histórias mostram que não é a grandiosidade da ação, mas a consistência do movimento interno que cria impacto. O iniciado como borboleta. O iniciado aprende a valorizar os detalhes. Ele sabe que não precisa controlar tempestades externas, porque controla o bater de suas asas internas. Ele entende que o mundo responde à vibração e que cada microescolha é sagrada. Ele não espera grandes mudanças caírem do céu. Ele decide mudar pequenos hábitos, pequenos pensamentos, pequenas reações. E, com o tempo, percebe que a realidade se dobra a essas asas. Conclusão iniciática. O efeito borboleta interior ensina que você não precisa mudar tudo de uma vez. Precisa apenas mudar algo agora. Essa pequena mudança vibra através do tempo, reconfigura o passado, molda o futuro. Você não é vítima do destino, nem refém das circunstâncias. Você é borboleta no campo da vida. Cada pensamento, cada emoção, cada escolha é asa batendo, e cada asa cria ventos que movem mundos. O iniciado entende, o poder está nos detalhes, e os detalhes criam universos inteiros. Capítulo 8. O tempo como aliado. Durante séculos,
O ser humano viu o tempo como inimigo, um inimigo implacável, que passa rápido demais quando vivemos a alegria e lento demais quando vivemos a dor. Um inimigo cruel que envelhece o corpo, leva pessoas queridas, transforma conquistas em lembranças e juventude em saudade. A maioria aprendeu a temer o tempo, a lutar contra ele, a tentar domá-lo ou enganá-lo. Mas o iniciado descobre um segredo. O tempo não é inimigo. O tempo é aliado. Ele não está contra você. Ele está a seu favor. Ele não existe para puni-lo, mas para treiná-lo. Ele não passa para destruir, mas para revelar. O tempo é mestre, e quem aprende a sentar-se diante dele como aprendiz, descobre que cada segundo carrega uma lição, e cada ano guarda uma chave de transformação. O passado, como mestre. O passado só é prisão quando você o enxerga como sentença. Quando você acredita que ele define quem você é, que as feridas que carrega são marcas eternas, que os erros cometidos são correntes inquebráveis. Mas o passado não é estátua, ele é registro vivo, uma biblioteca de experiências que você pode visitar e reinterpretar a qualquer momento. O iniciado olha para trás não para sofrer, mas para aprender. Ele entende que cada dor foi um livro, cada perda foi uma escola, cada rejeição foi um treinamento. O que parecia injusto no momento se revela como alicerce mais tarde. O passado deixa de ser inimigo e se torna arquivo sagrado de sabedoria. Exemplo: alguém que sofreu abandono pode escolher carregar a dor como cicatriz que nunca fecha, mas também pode, com consciência, olhar para essa história e aprender com ela. Desenvolver compaixão, independência, amor próprio. Nesse instante, o abandono deixa de ser ferida e se torna força. O passado não mudou, mas sua função mudou. Ele se tornou mestre. O futuro como inspiração. Assim como o passado pode ser mestre, o futuro pode ser aliado. Ele não é fantasma de ansiedade, mas convite para a expansão. Ele não existe para gerar medo, mas para acender esperança. Cada futuro possível já existe como linha de vida. O iniciado sabe que não precisa temer o que virá, porque o futuro responde ao agora. Ao invés de viver na expectativa ansiosa, o iniciado vive no presente com a confiança de que cada passo cria o caminho. Ele entende que o futuro não é destino fixo, mas campo de possibilidades. E cada vez que escolhe vibrar em confiança, gratidão, clareza, ele se alinha com futuros luminosos. O tempo como ciclo. O tempo não é linha reta, é ciclo. As estações do ano ensinam isso. O inverno nunca é eterno, a primavera sempre retorna, o verão floresce, o outono recolhe. Assim também é a vida. Tudo o que você vive passa por ciclos. Início, meio, fim, renascimento. Quando você resiste a esses ciclos, sofre. Quando aceita, flui. O iniciado sabe que cada fim é um começo disfarçado, que cada perda é espaço para algo novo nascer. Ele aprende a dançar com o tempo, não a lutar contra ele. O presente como portal. O presente é o ponto onde o passado e o futuro se encontram. Nele, você pode acessar ambos. O agora é chave que reinterpreta o ontem e cria o amanhã. É por isso que o tempo é aliado, porque ele não é fixo, ele é moldável. E você é escultor. Quando entende isso, você para de se perder em arrependimentos e medos. Descobre que pode reescrever memórias e semear futuros, tudo a partir deste instante. O agora é portal, e o tempo é ferramenta. O iniciado e o olhar temporal. O iniciado olha para o tempo com reverência. Ele sabe que não está sendo punido ao envelhecer, mas presenteado com camadas de sabedoria. Ele não teme o passado, porque sabe que nele estão as lições que o tornaram quem é. Ele não teme o futuro,
porque sabe que o futuro é a extensão da sua vibração presente. Esse olhar muda tudo. O medo se transforma em confiança. A pressa se transforma em paciência. A angústia se transforma em serenidade. Exercício iniciático. O diário do tempo aliado. Todas as noites, escreva no papel 3 coisas que o passado lhe ensinou e pelas quais você é grato. Em seguida, escreva 3 coisas que deseja viver no futuro. Mas não como pedidos ansiosos. Escreva como sementes. Estou pronto para receber. Finalize com uma frase de poder. O tempo não está contra mim. O tempo está ao meu favor. Esse exercício ensina a ver o passado como mestre, o futuro como convite e o presente como chave. Histórias de tempo como aliado. Há incontáveis relatos de pessoas que transformaram o olhar para o tempo e, com isso, transformaram a vida. Gente que sofreu anos por algo e, ao mudar a perspectiva, percebeu que aquela dor foi justamente o que abriu portas para uma nova vocação, para um relacionamento saudável, para a espiritualidade. Outros que temiam o futuro e, ao decidir confiar no tempo, descobriram que ele trouxe exatamente as oportunidades certas no momento certo. É assim que o tempo age. Ele organiza, ele ensina, ele prepara. O tempo e a borboleta. A borboleta nunca questiona o tempo de sua metamorfose. Ela aceita o casulo, sabe que a escuridão tem prazo, confia que o momento de voar virá. Esse é o segredo, confiar no tempo. Entender que ele não atrasa nem adianta, apenas chega quando tudo está pronto. Assim também você precisa aprender a confiar. Muitas vezes, a pressa é inimiga. Você quer que algo aconteça já, mas o tempo ainda está preparando. O fruto colhido antes da hora é azedo. O que respeita o tempo amadurece doce. Conclusão iniciática. O tempo é aliado, não inimigo. Ele não prende, ele liberta, ele não castiga, ele ensina, ele não destrói, ele transforma. Quando você o reconhece como mestre, descobre que cada fase da vida tem propósito. Cada dor tem lição, cada espera tem fruto. O iniciado compreende. O tempo não é contra você, o tempo é por você. E nesse instante, a ansiedade se dissolve, o arrependimento se transforma em gratidão, e a vida se revela como dança sagrada de ciclos, onde tudo acontece na hora certa. Capítulo 9. O voar da borboleta. A lagarta rasteja. Ela acredita que o chão é tudo o que existe, que o horizonte é limitado ao próximo galho, que sua vida será sempre lenta, pesada, arrastada. Ela não conhece as asas que já existem em seu destino. Para ela, ser pequeno e invisível é inevitável. Mas chega o tempo do casulo, o tempo em que tudo o que ela conhecia se desfaz, seu corpo se dissolve, suas antigas certezas desaparecem, sua forma morre. Dentro do casulo não há garantias, não há futuro visível, apenas silêncio e transformação invisível. É nesse mistério que a borboleta nasce, e quando abre suas asas pela primeira vez, descobre que nunca foi prisioneira da terra, apenas estava em preparação para o céu. Esse é o símbolo que guia este livro. Porque assim como a lagarta, você também acreditou durante muito tempo que era limitado, preso ao passado, refém das crenças, vítima do tempo. Mas agora, após atravessar cada capítulo, você começa a perceber. O casulo não foi prisão, foi útero. A dor não foi sentença, foi iniciação. O tempo não foi inimigo, foi aliado. E, assim, você desperta para o voar da borboleta. O despertar da consciência. O voar da borboleta é mais do que metáfora, é estado de consciência. É a compreensão de que você não é mais quem acreditava ser.
Você não é suas memórias, não é suas feridas, não é suas crenças limitantes. Você é aquele que observa, que ressignifica, que recria. Você é jardineiro do passado, arquiteto do futuro, viajante das linhas paralelas. Você é, ao mesmo tempo, lagarta que aprendeu, casulo que silenciou e borboleta que agora voa. Esse despertar não significa que nunca mais haverá desafios. A borboleta ainda enfrenta ventos, chuvas, predadores, mas ela os enfrenta com asas, ela não rasteja mais. O iniciado também não vive mais como vítima. Ele encara a vida com asas vibracionais. Ele sabe que cada escolha é asa batendo, e que cada asa cria novos ventos. O legado da lagarta. Não despreze a lagarta que você foi. Ela foi necessária. Foi ela que lhe trouxe até aqui. Foi ela que acumulou experiências, mesmo nas dores. Foi ela que enfrentou os galhos da vida. O iniciado olha para sua própria história com reverência, entendendo que até os momentos de rastejo foram sagrados. Sem eles, o voo não seria possível. Mas agora, você não precisa mais viver como lagarta. O ciclo se cumpriu. A vida convida você a abrir as asas da consciência, da intuição, da liberdade. O casulo, como mestre, nunca tema os casulos da vida. Aqueles momentos de silêncio, de espera, de solidão. Eles não são vazios, são laboratórios invisíveis. É no casulo que acontece a alquimia. É nele que as velhas crenças morrem e as novas verdades nascem. É nele que o passado é ressignificado e o futuro é gestado. O iniciado aprende a honrar o casulo. Ele sabe que quando a vida o coloca em recolhimento, não é punição, mas preparação. Ele confia no tempo, porque entende que asas só se abrem quando estão prontas. O céu, como chamado. O céu sempre esteve lá, mesmo quando você não tinha asas. Agora, com elas abertas, o chamado é inevitável: voar. Voar significa viver com consciência, com liberdade, com leveza. Significa não se deixar aprisionar pelas linhas densas do passado. Significa escolher, a cada instante, a linha de vida mais elevada. A borboleta não tenta controlar o vento, ela dança com ele. Assim também você precisa aprender a fluir com a vida, sem lutar contra o tempo, sem se prender ao medo. O céu é vasto demais para ser desperdiçado em galhos estreitos. Exercício iniciático. O ritual do voo. Feche os olhos e imagine-se dentro de um casulo. Sinta tudo se desfazendo, velhas crenças, memórias dolorosas, padrões repetidos. Agora, visualize asas douradas surgindo em suas costas. Abra-as lentamente. Imagine-se voando por um céu amplo, leve, luminoso. Ao abrir os olhos, repita: eu não sou mais lagarta, eu sou borboleta. Eu sou livre. Esse ritual simples sela simbolicamente a metamorfose, o iniciado como guardião do tempo. Ao voar, você não é apenas livre, você se torna guardião. Guardião do tempo, porque agora sabe que o passado pode ser ressignificado, que o futuro pode ser criado, que o presente é portal. Guardião de si mesmo, porque aprendeu que crenças não são correntes, mas asas. Guardião da vida, porque percebeu que cada escolha sua influencia não apenas você, mas todo o tecido invisível da existência. O iniciado não voa apenas por si. Seu voo inspira outros. Assim como a borboleta em um jardim anuncia a beleza que renasce, você também anuncia, com seu novo estado de ser, que a vida pode ser transformada. O voar como estilo de vida voar não é evento único, é prática constante. Significa lembrar-se todos os dias de que você tem asas. Significa não se apegar aos galhos da dúvida, não se perder no peso da terra, não esquecer que o céu está sempre aberto. O iniciado que aprende a voar com consciência não volta mais à prisão da lagarta.
Ele pode até enfrentar ventos contrários, mas não perde a leveza, porque agora sabe, tudo é ciclo, tudo é aprendizado, tudo é voo. Conclusão iniciática. O voar da borboleta é símbolo da jornada que você percorreu neste livro. Da lagarta que acreditava ser limitada, ao casulo que parecia prisão, a borboleta que descobre que sempre foi livre. Agora, você não é mais buscador inseguro, mas iniciado consciente. Não é mais vítima do tempo, mas guardião dele. Não é mais prisioneiro das crenças, mas criador de asas. O iniciado compreende: a vida não é condenação. A vida é voo. E cada bater de asas recria universos inteiros. Epílogo: o retorno da borboleta. E agora chegamos ao ponto final desta jornada, que na verdade não é fim, mas retorno. Porque toda iniciação leva o buscador de volta ao mesmo lugar de onde partiu, só que transformado. Você começou este caminho acreditando ser lagarta, prisioneiro de memórias, refém de crenças, vítima do tempo. Ao longo das páginas, atravessou casulos de silêncio, jardins de lembranças, tempestades invisíveis e portais secretos. Hoje, ao fechar este livro, não é mais o mesmo que o abriu. Você não busca mais a liberdade fora, porque descobriu que ela sempre esteve dentro. Você não implora mais ao tempo, porque percebeu que ele é aliado. Você não teme mais o passado, porque aprendeu a ressignificá-lo. Você não espera mais o futuro, porque aprendeu a criá-lo. E, acima de tudo, você entende, suas asas já estavam em você o tempo todo. O retorno da borboleta é o retorno do iniciado ao mundo comum. Mas agora, com consciência extraordinária, você volta ao cotidiano, às mesmas ruas, às mesmas pessoas, às mesmas tarefas. Mas tudo mudou, porque você mudou. O olhar é outro, o sentir é outro, o agir é outro, o guardião interior. No silêncio do seu coração, um guardião desperta. Esse guardião é sua intuição, sua sabedoria, sua voz interior. Ele não grita, não exige, não impõe. Ele sussurra, orienta, revela. Agora que você atravessou o portal da metamorfose, esse guardião não pode mais ser ignorado. Você o ouvirá em pequenas escolhas, em sinais sutis, em sincronicidades que parecem coincidência, mas nunca são. O retorno da borboleta é, na verdade, o retorno desse guardião. Ele esteve calado enquanto você vivia como lagarta, mas agora ele estende as asas com você. Ritual final, o voo eterno. Feche os olhos por alguns instantes. Imagine-se novamente no casulo. Sinta que tudo o que não serve se dissolve. Abra lentamente suas asas internas, douradas, luminosas. Visualize-se sobrevoando sua vida. Veja as memórias do passado sendo iluminadas, os caminhos do futuro se abrindo, o presente irradiando luz. Repita em silêncio: eu sou a borboleta do tempo. Eu sou o guardião de mim mesmo. Eu sou livre. Esse ritual sela a jornada e abre o próximo ciclo. O chamado final. Este livro não termina em palavras, ele termina em asas, ele termina em você. Agora, cabe a você escolher se viverá como lagarta que esqueceu quem é, ou como borboleta que dança com o vento do tempo. Lembre-se, não há prisão que resista à consciência, não há ferida que resista ao amor, não há tempo que resista ao agora. Você é livre, você é eterno, você é borboleta. O iniciado entende, não precisa pedir ao universo para voar. Precisa apenas abrir as asas,